Fala comigo, Brasil, aqui é o João Vitor da Nave Filmes. Hoje a gente vai entrar num vídeo que, além de muito interessante, é extremamente importante para você que quer usar o audiovisual e internet, vender um produto, um serviço ou financiar a tua arte, teu estilo de vida usando a internet e o audiovisual. Esse é um problema que você consegue resolver em 3 camadas. A primeira dessas camadas é uma que a gente já abordou, inclusive, em um vídeo recente. Como que não é, na verdade, sobre você, o conteúdo que você está fazendo, você não é o herói dessa história, você tem que ser o mentor, o bardo ou o armeiro do verdadeiro herói da história, que é o seu espectador. Mas agora eu quero entrar num aspecto mais técnico, em 2 aspectos mais técnicos, na verdade. Primeiro, nenhuma decisão do seu espectador é lógica, todas elas são emocionais. E segundo, quais são as 3 únicas coisas que você vende para o seu cliente ou para o seu espectador? Por que todas as decisões que o espectador toma são emocionais e não lógicas? Principalmente se você é homem, você pode pensar que eu, quando vou escolher alguma coisa para assistir, quando eu vou escolher alguma coisa para ver, eu tomo uma decisão lógica, ou quando eu compro alguma coisa, quando eu compro um produto, quando eu compro um serviço, eu tomo uma decisão lógica. Um completo absurdo disso é que essas pessoas nunca pisaram numa faculdade de marketing ou nunca estudaram um curso de marketing na vida delas. Porque se eles tivessem feito isso, eles saberiam que uma das primeiras coisas que a pessoa aprende quando está aprendendo a fazer audiovisual, quando está aprendendo a criar vídeos, é que ele precisa saber informar o público. É interessante, importante às vezes informar o público se você está criando uma peça publicitária, mas muito mais importante é você saber emocionar o seu público. Eu já ouvi de alguns dos maiores do mercado. Galera para qual 7 em 7 é uma coisa normal. Só uma terça-feira comum. Tanto tendo produtos próprios, como afiliados ou até pessoal que faz público, galera que não vende diretamente para o público, joga o jogo do influencer e apresenta uma empresa parceira e cobra uma empresa para poder vender os produtos ou serviços dela. Todos esses sabem que eles precisam emocionar o cliente primeiro, ou o espectador. Aqui eu vou querer dizer cliente, eu vou falar cliente, mas quando eu estiver falando cliente, eu quero dizer cliente ou espectador, tá? Só para ficar bem claro. Porque emocionar às vezes é mais importante que informar. Não quero dizer que informar não seja importante, mas pensa em todos os filmes que você já viu, pensa nas séries que você mais gosta. Eu tenho certeza que a coisa mais importante para você nesses filmes e nessas séries não é necessariamente a precisão histórica delas, até porque a grande maioria dos filmes e das séries tem severos problemas de realidade histórica, por assim dizer. Mas mais importante que isso, quando você não está causando nenhum tipo de emoção para a pessoa que está te assistindo ali, por mais que você esteja trazendo informações, por mais que você esteja falando, ela entra num modo de, vamos dizer, aprendizado. Um pouco como o modo no qual você entra quando você está assistindo aqui um vídeo meu. Eu não estou aqui tentando te emocionar. Eu uso da entonação de voz, eu uso diferentes entonações de voz e de repente eu faço uma piada, ou dou uma risada, ou olho fundo na câmera, ou peço para você parar e prestar atenção no vídeo. Para e presta atenção no vídeo aqui agora para mim. Quando eu faço isso, eu estou tentando trazer alguma forma de emoção, um tipo de emoção para que você fique atento ao que você está vendo aqui agora. E é isso que diferentes produções vão tentar fazer para te causar diferentes sensações, diferentes emoções, para te levar a tomar diferentes decisões. Existem várias formas de fazer isso. Você não precisa contar uma história triste, contratar atores para chorar numa cena para você emocionar a pessoa a uma coisa bonita, a uma história bonita, ou uma história que você está trazendo o teu coração e você está sendo humilde, você está sendo sincero, você está sendo vulnerável. Se você contar a sua história com verdade, olhando nos olhos da câmera, sendo vulnerável, trazendo pautas, trazendo assuntos, trazendo informações até que são verdadeiras e que às vezes vão ser difíceis para você de compartilhar, o próprio ato de se expor e de se vulnerabilizar na frente da câmera vai criar essa sensação. Se você combina isso com uma boa escolha de trilha sonora, então você vai arrasar. Foi isso que aconteceu recentemente com um cliente meu. O Euriller me contratou para editar um vídeo para ele, no qual ele estava contando a história de como que ele vai voltar para São Paulo depois de ter passado aí um ano e meio, numa chácara em Brasília. Ele comprou um sítio, comprou um monte de cavalo, estava cansado do marketing digital, não aguentava mais a vida de luxo, de marketing, de Instagram de São Paulo. E daí ele foi
pra Brasília, ficou lá, no meio dessa chácara, no meio do mato, no meio dos bichos. E ele teve uma revelação ali dentro, que eu não vou contar qual é, eu vou te deixar descobrir assistindo o vídeo dele. Ele tá contando uma história sensacional, é um vídeo bem editado, por sinal, porque o papai é que editou. Ao longo da história que ele vai contando, você vai percebendo a vulnerabilidade que ele tá colocando ali, contando sobre coisas que ele nunca falou antes, trazendo parte da história dele que ele não se sentia confortável de trazer, mas ele teve a coragem de ir lá e trazer. Quando eu estava editando esse vídeo, eu tomei o cuidado de escolher especificamente trilhas que enfatizassem ainda mais o que ele estava trazendo ali. Deixa aqui embaixo nos comentários se você quiser que eu traga logo esse vídeo sobre como escolher a trilha sonora perfeita, ideal para qualquer tipo de vídeo. Existem outros exemplos? Claro que existem. Se você quer trazer a raiva, fazer a pessoa sentir que finalmente alguém entende o sentimento de raiva que ela está sentindo, tá? Finalmente alguém entende a revolta que ela está sentindo, finalmente alguém concorda com ela. Como é que você vai fazer? Você vai contar uma história ou você vai trazer informações que pintam o papel de um grande sistema opressor, atrapalhando ou criando problemas ou gerando sofrimento para uma pessoa comum, como você, como a pessoa que está te assistindo. Você vai ter que criar a sensação de nós contra eles. É isso que a galera, tanto na esquerda quanto na direita, faz o tempo todo. Sempre é uma narrativa de nós, pobre nós, que podemos fazer contra esses poderosos que estão lá. Seja a pessoa que está fazendo o vídeo de esquerda ou de direita, de situação ou de oposição. Como é que você pode fazer isso? Qual é a coisa que está errada e que você vê no teu mercado ou na sociedade que você faz arte? O que você está vendo de errado na sociedade que você acha que precisa mudar? Ou o que você está vendo de errado no seu mercado se você quer vender um produto, quer vender um serviço, quer vender seu conhecimento, quer vender qualquer coisa? O que está vendo? O que as pessoas estão ensinando errado? O que o pessoal está fazendo que está deixando a tua audiência para trás? Por que os problemas que o teu espectador ou o teu cliente está passando não são culpa dele? A coisa que você mais quer criar na hora de criar essa sensação de raiva não é culpa sua. Isso daí é uma excelente entrada para os 5 papéis, que eu já abordei eles aqui por alto, mas que você consegue saber muito mais sobre eles dentro do Desenvoltura. É o programa completo de comunicação profissional para você falar bem na frente das câmeras e conseguir ali perder a timidez para poder usar o audiovisual para vender qualquer produto ou qualquer serviço. Mas primeiro passo para você viver esses 5 papéis e colocar eles e comunicar eles nos seus vídeos é mostrar que não é culpa da tua audiência. Chegar para eles e literalmente olhar nos olhos da pessoa que está assistindo no vídeo e falar, não é culpa sua. Para daí você começar os 5 papéis. Citei 2 exemplos aqui, existem outros e eu falo mais a fundo dele em Desenvoltura. Mas o que eu quis dizer com você só vende de verdade 3 coisas? Quando você entende essas 3 coisas, que são as 3 únicas coisas que você vende, você não só tem mais clareza na hora de criar o seu conteúdo, como você pode preparar conteúdo e a arte que você vai colocar no ar para ela funcionar sob medida para o tipo de produto ou para o tipo de anunciante que você quer apresentar para a sua audiência. Por exemplo, quando eu falo do Desenvoltura, é um vídeo que é informativo, ele está te ensinando alguma coisa. Você entra no modo de aprendizado quando você está assistindo ele, assim como eu entro no modo de aprendizado quando eu assisto um vídeo do Wesley Delanogario, quando eu assisto um vídeo do Owen Cook, quando eu assisto um vídeo do Dan Cole, quando eu assisto um vídeo de algumas das pessoas que eu estudo, literalmente eu sinto meu cérebro desligando um pouco a emoção e entrando num modo de, cara, eu vou agora prestar muita atenção e estudar isso daqui. Só que os professores e mentores que conseguiram me tornar aluno deles, e eu estudei o Owen Cook por anos, eu estudei o material do Dan Cole, eu tô há meses que eu tô devorando o material do Dan. E não tô dizendo que os caras são marqueteiros ruins, não, eles provavelmente são muito bons. Aliás, os que eu estudei ao longo de muitos anos são excelentes marqueteiros, além de excelentes professores. O pessoal que me ensinou sobre marketing, que eu virei aluno deles, foram o cara que me fez acordar às 5 da manhã e chorar vendo um vídeo de vendas, foram a mulher que finalmente me fez entender por que eu estava errando no Instagram, me fez sentir raiva dos caras que estavam me ensinando, que tinham me ensinado no passado. Quando você consegue entender quais são essas 3 coisas e como projetar a tua comunicação para elas, você consegue preparar o teu conteúdo sob medida para na hora que você for fazer o pitch ou for fazer o segmento publicitário do seu vídeo, a pessoa
sai daquele estado de aprendizado, se você estiver ensinando, e vai naturalmente para um estado emocional, ou se ela estiver já no estado emocional porque você está contando uma história, ou porque você está fazendo uma peça narrativa, ou porque você está fazendo um sketch de humor, ela continua nesse sketch de humor, ela continua dentro daquela onda mental, ela continua dentro daquela linguagem, ela continua dentro daquela, entre aspas, energia, que já é um papo assim, ó, para outro vídeo, que toda energia, tudo que você chama de energia, tudo que as pessoas chamam de energia na internet, na grande maioria das vezes, elas estão querendo dizer linguagem, mas elas não estão querendo usar a palavra linguagem, mas na verdade é linguagem. Mas isso daí é um papo já para outro vídeo. Só existem 3 coisas que você vende numa peça audiovisual, na internet ou fora dela. Você vende a fantasia financeira, você vende a fantasia sexual, ou você vende a fantasia de poder. Isso entra muito numa coisa que eu sempre trago para os meus alunos de mentoria, que são as 3 dores FDPs. Quais são as 3 dores FDPs? Foda, dinheiro e poder. As pessoas vivem em sofrimento porque elas não fodem, não transam, não têm experiências barbaramente sexuais, e daqui eu não entro só em sexo, aqui a gente não está falando só de sexo. A gente está falando de experiências prazerosas, porque elas não têm as experiências prazerosas que elas gostariam de ter, ou por causa do dinheiro, e daqui no dinheiro a gente está entrando em todo o aparato que envolve dinheiro, mas todo o aparato que gera na pessoa a sensação de segurança, e no poder de autocontrole, no poder de exercer poder sobre si mesmo e poder experienciar esse poder ao lidar com as outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Disciplina, coragem, autoestima, autodesenvolvimento, autoatualização, autoaceitação. Todos esses autos que a galera coloca, tudo isso daí é poder pessoal. O que é muito doido, porque se você olha os chakras dos indianos e como é que funciona toda a coisa do tantra e do yoga e dos chakras ali, você tem 3 chakras de base. Os 3 chakras de baixo, que são aqueles que ficam geralmente mais presos, principalmente entre os homens. É o chakra base, chakra raiz, que está literalmente relacionado com a segurança e com o medo e com a sensação de segurança pessoal. O que prende na hora que você está com medo? O que fecha? Não é o cu? Não é o reto? Não é a bunda que fecha quando você está com medo pela sua segurança, pela sua vida? Não é o cu que fecha que não passa nada? Então, chakra raiz. E daí você tem o segundo chakra, que é o chakra da sexualidade, e que está diretamente ligado com a criatividade. E daí, quando você tem esses dois libertos, você entra no terceiro chakra, que é o chakra do poder pessoal. E quando você começa a exercer o seu poder pessoal, geralmente você sente um quentinho, uma coisa leve no plexo solar. Geralmente, quando você sente que não está fazendo o que você realmente deveria estar fazendo, você sente um aperto, você sente uma constipação, você sente uma contenção aonde? Bem no plexo solar. Eu não estou querendo aqui fazer uma propaganda de yoga ou dos chakras e te dizer que você tem que acreditar em tudo que eles dizem. Não é disso aqui que eu estou falando. Eu estou falando que é interessante o fato de que essas coisas alinham tão bem com a parada que eu vi acontecendo ao longo de uma década, quase uma década e meia, em mim e em alunos que eu acompanhei ao longo de anos. Quando a pessoa consegue entender essas 3 dores nela mesma e consegue falar sobre essas 3 dores e falar sobre como resolver essas 3 dores no conteúdo que ensina e na arte que elas produzem, geralmente elas conseguem alcançar e emocionar as pessoas com muito mais facilidade. Beleza, mas como que eu posso executar isso na minha vida e na minha arte, no meu conteúdo e no que eu estou fazendo? É preciso entender que essas dores FDPs, elas abarcam uma série de coisas junto com elas. Como eu disse antes, quando eu falei de foda, eu não estou falando de sexo, especificamente. Envolve sexo, mas envolve tudo que gera prazer. Quando eu falo de dinheiro, eu estou indo um pouco mais fundo e eu não estou falando especificamente só de dinheiro. Eu estou falando de tudo que gera na pessoa segurança. Eu estou falando também de amizade. Eu estou falando também de poder, de certa forma. Eu estou falando também de contatos. Eu estou falando de networking. Eu estou falando de poder contar com as pessoas. Eu falo de poder pessoal. Eu estou falando de tudo que leva a pessoa a se aceitar e, ao mesmo tempo, se atualizar e manter uma disciplina em si mesmo. Então, quando você está produzindo seu conteúdo, seja um conteúdo narrativo, uma peça de ficção, ou seja um conteúdo ensinando alguma coisa, seja uma não ficção, é importante você trazer para a pessoa uma narrativa clara do que você está querendo ajudar ela a sentir ou a entender. Geralmente é melhor ainda se ela sente alguma coisa
E a partir daquele sentimento, ela consegue entender isso muito melhor. Foi isso que eu fiz quando eu trouxe a história do Urília e trouxe aqui o que a gente fez e como que eu ajudei ele através da edição, através da direção de arte, através de todo o processo que eu fiz com ele, para que ele pudesse contar a sua história e para que ele pudesse emocionar as pessoas. Quando eu fiz isso, eu apelei para o senso de autoridade para você entender que eu sei do que eu estou falando e para você sentir que, porque eu sei do que eu estou falando, você pode confiar no que eu vou trazer depois disso. Mais ainda, se você pausou o vídeo quando eu contei essa história, quando eu falei do Urília, e você foi ver o vídeo dele, e você voltou aqui para assistir o resto, você sentiu através da história dele, realmente vale a pena ouvir o que o João tem a dizer. Quando você consegue emocionar o teu público através de histórias que envolvam essas dores FDPs, principalmente se você cria a questão da emoção, essas dores, esse emocional, você pode misturar, você pode trazer sim uma história de repente triste, envolvendo a dor da foda, envolvendo a questão do prazer. Você pode trazer, por exemplo, uma história de uma pessoa que usava drogas, uma pessoa viciada em pornografia, uma pessoa viciada em rede social, ou uma pessoa que não estava conseguindo trazer momentos de prazer e momentos de felicidade, momentos de qualidade de vida para o filho, por conta de alguma dificuldade que ela estava tendo financeira. Daí você está trazendo a dor da foda, da emoção de trazer uma coisa gostosa, uma vivência boa, uma experiência de qualidade de vida para a família, para os filhos, de não poder trazer isso por uma falta de disciplina ou por uma falta de poder pessoal, que ele não está tendo por causa da falta de dinheiro e da falta de segurança financeira. Olha que caralho, você conseguiu contar uma história triste que cria uma emoção de revolta e que abarca tanto a dor da foda, quanto a dor do dinheiro, quanto a dor do poder. Se a pessoa já sentiu isso em qualquer momento da vida dela, ela tá vendida na hora que você conta essa história pra ela. Principalmente se essa história for verdadeira. Principalmente se você conseguir passar a realidade na hora de contar essa história. Se essa história for um depoimento de um cliente ou de um aluno seu, então, caralho, você já vendeu. É isso que você constrói quando você consegue conciliar as três dores, foda, dinheiro e poder, com a possibilidade, a capacidade de emocionar as pessoas antes de informar elas. É isso que eu quero dizer. E se você for pensar, isso é um excelente tema e é uma excelente ferramenta para você contar boas histórias. E eu tenho que fazer um vídeo sobre como contar histórias, provavelmente vai ser um dos próximos temas que eu vou trazer aqui. Inclusive, eu quero que você deixe aqui nos comentários não só um feedback sobre esse vídeo de hoje, mas também qual o tema que você quer ver no próximo vídeo. Se eu devo falar sobre histórias e trazer um pouco mais fundo o que eu acredito sobre histórias, ou se eu devo já entrar em como que você pode usar trilhas sonoras e como você pode escolher trilhas sonoras para você efetivamente emocionar qualquer pessoa e causar qualquer emoção que seja o seu objetivo com qualquer vídeo que seja. Eu quero que você deixe a tua opinião aqui nos comentários, também deixe o teu feedback, o que você achou sobre esse vídeo aqui, mas não deixa também de se inscrever, de clicar no sininho para não perder os próximos vídeos. E eu te vejo na próxima. Muito obrigado, eu sou o João Vitor da Nave Filmes e até mais.